Tá chegando a hora do Clássico Rei, sim, chegou o grande dia, semifinal de Copa do Nordeste, a gente tem Fortaleza enfrentando o Ceará hoje na Arena Castelão, e é claro que o importante é vencer, né? É meio óbvio, a gente quer vencer, a gente quer se classificar, que a gente quer chegar na decisão da Copa do Nordeste. Porém, não é só querer vencer o rival, né? Vencer uma partida hoje, ou se classificar para uma final de Copa do Nordeste, significaria outros ganhos também na questão da temporada do Fortaleza, né? A gente tem que falar também da questão financeira, que seria importante nessa classificação, da questão de calendário, porque também mudaria muita coisa do futuro do Fortaleza, e também a gente tem que conversar sobre outras questões que isso acabaria implicando. Então acho que vai ser um vídeo muito bacana para a gente trazer números, trazer dados e também a gente conversar um pouquinho sobre esse jogo decisivo de logo mais na Arena Castelão, tá? Então, assim, já para não demorar, já para não enrolar muito para a gente ir direto ao ponto, eu vou chamar a vinheta para a gente poder começar logo esse vídeo e conversar sobre a importância desse jogo em muitos aspectos, porque não é pouco não, meus amigos. Antes de tudo, seria bom a gente ganhar esse clássico pelo aspecto técnico, né? Eu acho que vocês devem concordar comigo. O Fortaleza, a gente sabe que passa por uma certa dificuldade nessa temporada em vencer o Ceará. Foram dois clássicos rei, onde o Ceará realmente soube vencer o Fortaleza, jogou de uma forma mais eficiente e saiu com o resultado. Agora o Fortaleza está numa fase positiva na temporada, ele vem numa sequência de 3 goleadas, venceu o Ferroviário, venceu o Santa Cruz, venceu o Ferroviário de novo, porém muita gente está meio que ansiosa por essa partida para ver o desempenho do Fortaleza. Agora que ele vem no crescente, aquela pressão das partidas da Libertadores já passaram, já estamos na Sul-Americana, já teve sorteio, a gente já está tudo garantido. Então, acho que dá para ir sem esse grande peso dessa responsabilidade de uma competição internacional atrapalhando esse jogo. O que pode atrapalhar é na semana que vem, no clássico do Cearense, mas aí a gente fala depois. Vamos tentar focar no que é mais importante, que é o jogo de hoje na Copa do Nordeste. Fortaleza, basicamente, ele enfrenta um Ceará que, além dele não conseguir vencer nessa temporada, tem uma boa vantagem, aliás, quando a gente se refere a Clássico Rei na Copa do Nordeste, tá? Fortaleza só venceu um Clássico Rei na Copa do Nordeste até esse momento, que foi o primeiro confronto de todos os dois clubes cearenses nessa competição, que foi quando eles se enfrentaram na edição de 2001. Ali o Fortaleza venceu e desde então falta essa vitória contra o Ceará no Clássico Rei. É engraçado, inclusive, porque se a gente pegar a competição, por exemplo, Copa do Brasil, é o inverso. O Ceará só, dos confrontos que teve com Fortaleza, só venceu um. O restante, Fortaleza acabou saindo vencedor. E aí é interessante a gente. E teve um empate, inclusive. Mas é interessante a gente ver e fazer essa comparação de na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, cada um tem uma ampla vantagem perante o seu adversário, perante o seu rival. Mas a gente está falando aqui de Copa do Nordeste. Então seria um tabu, mais um tabu, para o Voivoda ir atrás de tentar quebrar, de tentar destronar e dar vantagem. Outro fator importante, financeiro. O que significaria uma classificação do Fortaleza na Copa do Nordeste? Até vou colocar aqui na tela, porque é importante a gente fazer essa ponderação. O Fortaleza, ele faturou nessa Copa do Nordeste até o momento, ele entra na competição, inclusive, ganhando 3 milhões e 200 mil por fazer parte do grupo 1 de equipes, né? Porque a Copa do Nordeste, a cota inicial é dividida pelo ranking da CBF, e como o Fortaleza é o nordestino mais bem ranqueado, ele estava liderando o grupo 1, portanto, recebeu a cota mais alta de 3,2 milhões. Por jogar a fase de quartos de final, ter goleado o Ferroviário e tudo mais, o Fortaleza ganhou uma premiação de 500 mil. E aí, melhor ainda, né? A gente ficou ali com 3 milhões e 700 mil acumulado, tava ótimo. E quando o Fortaleza passa para enfrentar o Ceará, ele recebe a cota da semifinal. Então o Fortaleza, como vocês podem ver na tela, acumulou até aqui 4 milhões e 400 mil. Sim, a Copa do Nordeste esse ano pagando bem mais que na edição do ano passado, né? A gente lembra que o Fortaleza ele recebeu em toda a competição do ano passado o que ele recebeu só na fase de grupos esse ano. E aí, a gente está comparando aí que realmente vale muito a pena a competição do Nordestão. E se passar para a final, aí a gente pode ver as coisas melhorarem, né? Porque, no mínimo, ele já garante 5 milhões e 700 mil em premiação.
porque o vice-campeão ganha 1.300.000, com mais os 4.400.000 que ele tem, ele iria para 5.700.000. E se for campeão, pô, melhor ainda, 6.400.000 reais, recebe 700.000 a mais do que se fosse vice, já é uma grande vantagem, já é uma grande premiação e ele pode sim relaxar e descansar ao lado do troféu, quem sabe. Mas isso aí é outra história, aí são outros 500, outros 500 não, outros 2 milhões, e aí seria muito importante. Mas o fato é que a competição está dando dinheiro nessa temporada e vale muito a pena também pela questão financeira, tá? Então já ficamos de olho também pela questão da cota da Copa do Nordeste de 2023. Outro fator que eu acho importante a gente conversar é o do calendário, tá? Porque o Fortaleza, se ele se classifica para a final da Copa do Nordeste, ele teria que mudar o seu calendário de jogos. Até aqui no GT você acostuma acompanhar com a gente tem um acompanhamento do calendário, e por Fortaleza poder ter uma vida mais tranquila, ele teria que colocar os jogos das finais, caso ele passe do Ceará hoje, lá para as datas FIFA, lá para o mês de junho. E aí o seu adversário de Copa do Nordeste teria que aguardar até lá também para eles se enfrentarem e poderem realizar a decisão. Então ia ser muito tempo de espera. Até escutam-se umas conversas aí nos bastidores e tudo mais, que pode ocasionar de colocar em uma data de Série A, de mudar uma data de jogo de Série A, mas aí é uma coisa que não é nada oficial, é só mesmo conversa, é só mesmo boato, então a gente não tem nada de oficial. O que se sabe é que a tendência é que os jogos se mantiverem nos horários nas datas que eles já foram marcados, isso eu me refiro à Série A, o jogo da Copa do Nordeste muito provavelmente iria para mês de junho. Então é mais um ponto que a gente tem que colocar em consideração, porque ir para a final traria o benefício, é claro, de disputar um título, o benefício de você também ganhar uma premiação muito boa em dinheiro, e aí tem a questão do calendário que meio que vai ali na contramão. Mas é uma dor de cabeça válida, né? Afinal, você está tendo essa dor de cabeça em prol de um título regional e quem sabe dominar, chegar na hegemonia do futebol da região, né? Enfim, são alguns detalhes que a Copa do Nordeste podem trazer e para o Fortaleza cabe passar por tudo isso no Clássico Rei de hoje. Então, meus amigos, é basicamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Conversar sobre essa questão de quão vale esse clássico, de quão valioso ele é, de que é uma quebra de tabu, de que ele é uma oportunidade de fazer dinheiro, que é a oportunidade de chegar e brigar por mais um título, quem sabe um tricampeonato da região, repetir um feito que só aconteceu uma vez, que é ser bicampeão consecutivo. Se não me engano, só o Bahia conseguiu isso ali no início dos anos 2000. Então cabe ao Fortaleza tentar fazer isso no jogo de hoje. Tudo passa pelo Clássico Rei e a gente sabe que todos os caminhos nos levam para a Arena Castelão. Então, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde a gente retorna aqui no GT com a nossa programação de esquenta, nossa programação de pós-jogo e tudo direto da Arena Castelão junto com o BL, tá? Então a gente se vê mais tarde. Eu espero encontrar vocês lá no Castelão e a gente poder torcer muito pelo nosso leão, ok? Meus amigos, um abraço a todos e como eu sempre digo, até mais.